Bem, pessoal, dando continuidade aos 3 vídeos que eu postei anteriormente, nós vamos, neste vídeo, concluir o estudo dos honorários advocatícios de sucumbência. E, para tanto, eu pretendo abordar aqui um conjunto de aspectos que essa matéria ainda envolve. E a primeira delas diz respeito à hipótese de sucumbência recíproca. Aliás, quando há sucumbência recíproca? Quando autor e réu são, em parte, vencidos no processo. Vamos a um exemplo? Imagine que o autor ajuize uma ação de indenização pedindo R$100.000 de reparação de danos materiais, mas que a sentença condene o réu ao pagamento de apenas R$50.000, isto é, metade daquilo que foi pretendido pelo autor. Neste caso de sucumbência recíproca, o CPC manda que o juiz, na sentença, distribua proporcionalmente entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o réu sairá condenado a pagar honorários ao advogado do autor. E o autor, por sua vez, sairá condenado a pagar honorários ao advogado do réu, proporcionalmente à derrota que cada qual experimentou dentro do processo. Ok? Pode acontecer, entretanto, que ocorra sucumbência recíproca, mas que uma das partes sucumba minimamente no processo, isto é, experimente uma derrota irrisória, ínfima, inexpressiva, quanto a uma mínima parte daquilo que foi pretendido no processo. E neste caso? Neste caso, o CPC determina que o juiz releve essa derrota quanto à parte mínima do pedido, isto é, uma derrota ínfima, e condene ao pagamento de despesas processuais e honorários de advogado a parte que sucumbiu no tocante à maior parte daquilo que foi rivalizado dentro do processo. Perfeito? Vistas essas duas questões, existem outras que demandam análise também. E uma delas é a seguinte: imagine que no processo exista um litisconsórcio ativo e ou um litisconsórcio passivo. Portanto, uma pluralidade de demandantes e ou uma pluralidade de demandados. Tá? Quando demandados que estão no mesmo polo da relação processual sucumbem, como será que ficam os honorários advocatícios entre eles? Vejam, neste caso, quando há uma pluralidade de derrotados, de sucumbentes, o CPC manda que o juiz, na sentença, distribua proporcionalmente entre eles as despesas com o processo e os honorários advocatícios, de modo que cada um responderá individualmente e isoladamente por uma parte das despesas processuais e por uma parte dos honorários devidos ao advogado da parte vencedora. Ocorre, entretanto, que a sentença pode não fazer essa distribuição proporcional entre todos os sucumbentes, isto é, em relação àquela pluralidade de demandantes ou de demandados que sucumbiram no processo. Neste caso, quando a sentença não divide proporcionalmente essa responsabilidade pela sucumbência, o CPC também é claro, ao dizer que todos eles responderão solidariamente pelas despesas processuais e pelos honorários devidos ao advogado da parte vencedora. Portanto, de duas uma, ou o juiz, na sentença, distribui a cota de responsabilidade para cada um dos sucumbentes, ou, não havendo essa divisão proporcional, todos eles serão responsáveis pela integralidade das despesas processuais e pelos honorários devidos ao advogado da parte vencedora. Perfeito? Uma outra questão que eu gostaria de examinar também, e ela é demasiadamente importante, é a natureza jurídica dos honorários advocatícios. Veja, o CPC é enfático ao dizer que os honorários têm natureza de alimentos e que eles se equiparam aos demais créditos de natureza trabalhista para efeito de privilégios legais. Portanto, os honorários são alimentos, esta é a natureza jurídica deles, e como alimentos,
eles acabam equiparados às demais verbas originárias da relação de trabalho. E qual é a relevância disso? A relevância é que as verbas de natureza trabalhista, a que são equiparados os honorários de advogado, desfrutam de certos privilégios legais. E um deles está lá no artigo 83 da Lei 11.101 de 2005, conhecida como Lei de Falências. No artigo 83, está dito que, na falência, são pagos, em primeiro lugar, os créditos trabalhistas que não excederem ou até o limite de 150 salários mínimos por credor. Portanto, aqueles que têm crédito trabalhista receberão na falência em primeiro lugar, até o limite de 150 salários mínimos por trabalhador. Ora, se os honorários advocatícios são equiparados aos créditos decorrentes da relação de trabalho, os advogados podem, na falência, habilitar os seus créditos e terão o direito de recebê-los em primeiro lugar, respeitado, entretanto, o limite de 150 salários mínimos por credor, isto é, por advogado. Tá? Uma outra questão relacionada ao assunto, que também tem relevância, diz respeito aos honorários advocatícios devidos aos advogados públicos, isto é, aos advogados que no processo representam parte pública, a exemplo da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. O CPC prevê que os advogados públicos também terão direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, contudo, na forma da lei. Portanto, outras legislações ao lado do CPC precisam reger os honorários advocatícios de sucumbência em favor desses profissionais. Ocorre, entretanto, que se encontram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal várias ADIs, isto é, várias ações diretas de inconstitucionalidade contra esse dispositivo do CPC que garante aos advogados públicos o direito de receber o direito à percepção de honorários de sucumbência. Uma dessas ações diretas de inconstitucionalidade foi manejada pela Procuradoria-Geral da República, que argumenta que os advogados públicos já recebem suas remunerações do ente público que eles representam e que, portanto, mantendo a condenação, mantendo o direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, haveria aí uma violação ao princípio da isonomia, ao princípio da igualdade, que se encontra previsto em vários dispositivos da Constituição, dentre eles o artigo 5º, caput, da nossa Magna Carta. Perfeito? Há outros aspectos também que nós precisamos aqui recordar. E quais são eles? O CPC também prevê o seguinte: quando houver, veja, desistência da ação civil proposta. E a desistência certamente é um ato que será praticado pelo autor. Quando houver renúncia do direito rivalizado no processo, ou quando o réu reconhecer a procedência do pedido formulado pelo autor, a parte que desistiu da ação, que renunciou ao direito versado no processo, ou que reconheceu a procedência do pedido, sairá condenada ao pagamento das despesas processuais e também dos honorários advocatícios em favor da parte contrária. Essa, portanto, mais uma questão que merece nota aí nos nossos caderninhos, beleza? Bom, há uma quarta questão também que seria muito bom examinar. E qual é? O CPC prevê, numa determinada hipótese, o direito do réu à redução de honorários advocatícios à metade. E que hipótese é essa? Quando o réu citado, em lugar de contestar o pedido inicial, comparecer em juízo para reconhecer a procedência do pedido do autor e, simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, cumprir a obrigação que lhe incumbe,
A sentença condenará o réu ao pagamento de apenas metade dos honorários advocatícios a que ele seria condenado se não houvesse procedido dessa maneira. Portanto, para que o réu tenha direito à redução à metade dos honorários que ele deve ao advogado do autor, ele terá que praticar simultaneamente dois comportamentos. Primeiro, comparecer em juízo para reconhecer a procedência do pedido inicial, em lugar de contestá-lo. E segundo, cumprir efetivamente a obrigação que é exigida no processo. Portanto, temos aí requisitos cumulativos para que a sentença o condene ao pagamento apenas de metade dos honorários que seriam devidos caso o réu não houvesse se comportado dessa maneira. Perfeito? Finalmente, uma última questão que precisa ser recordada aqui é a seguinte. Imagine só que em um primitivo processo, o juiz profira a sentença de extinção dele sem resolução de mérito. Ora, como vocês bem sabem, em regra, quando há uma sentença meramente terminativa do processo, isto é, uma sentença que não resolve o mérito dele, em geral, a mesma ação pode ser reproposta, ou seja, ajuizada novamente. Neste caso, o CPC diz o seguinte: ao repropor, melhor dizendo, a segunda ação, ou seja, para ajuizar novamente aquela ação, o autor precisa comprovar logo na petição inicial que pagou as custas do processo anterior e os honorários advocatícios arbitrados na sentença do processo antecedente. Ou então, ele precisa juntar nessa petição inicial o comprovante de depósito dessas despesas processuais e desses honorários advocatícios. Esse pagamento das despesas processuais e dos honorários devidos no processo anterior passa, portanto, a funcionar como uma espécie de pressuposto processual, né? Para que o segundo processo possa, então, se desenvolver. Legal? Essa, portanto, a última questão que eu gostaria de examinar com vocês no tocante aos honorários advocatícios. Legal? Eu penso que com os 4 vídeos que foram aqui postados, nós examinamos a maior parte das questões que esse assunto encerra. Na sequência, eu vou postar outros vídeos, porém, de outras matérias ligadas ao direito processual civil. Portanto, obrigado pela atenção. Não se esqueçam de acessar o nosso canal, de deixar aí o seu like, de apresentar as dúvidas que, porventura, os nossos comentários tenham suscitado. Obrigado pela companhia e pela atenção.